Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Estou morrendo de saudade de vocês. E aí, meu povo? Por mim, continuava com as nossas reuniões semanais, nem que fosse só para a gente bater papo e saber o que está acontecendo, trocar o que foi a fofoquinha, o que está acontecendo lá, o que você fez, surgiu um novo sistema fotovoltaico, fizemos interpretação de alguma coisa. Poxa vida, gente. Muito bom revê-los aqui. Pessoal, a gente já está gravando aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguém. Acho que são essas pessoas aqui que estão... Tem mais gente na sala, não? São essas aqui? Ainda não. À medida que forem aparecendo, eu vou liberando. Maravilha. Pessoal, então a gente tá gravando aqui só para a gente passar. O nosso objetivo hoje é começarmos uma série de ações e de organizações que nós vamos fazer para a missão técnica, ou seja, tem muita coisa boa, tem muita coisa acontecendo, e eu vou passar hoje o termo de cooperação técnica, e depois desse termo de cooperação técnica eu vou passar a nossa programação básica do que nós vamos fazer em Portugal, e aí eu vou abrir para as dúvidas. Olha só, a Rosilene nas nuvens, essa mulher já está voando. Eu vou colocar meu fundo de nuvens daqui a pouco também, para ficar voando, tá? Rose, estava falando aqui que eu estou morrendo de saudade de todo mundo, não estou conseguindo dar conta. A gente está ficando maluco de tanto trabalhar aqui, gente. Vira para lá e vira para cá e contrata coisa. Então, ó, sentem-se aí nas suas cadeiras, que agora apertem os cintos que eu vou mostrar o que vai acontecer com a gente. Primeiro termo de cooperação, depois a programação, e aí eu abro dúvidas em geral, mais ou menos daqui uns 20 minutinhos de apresentação, tá bom? Lizzy, compartilha aí comigo um termo qualquer para a gente poder passar. Então, primeira coisa, pessoal, que é muito importante. Olha, bom ver as carinhas de volta. Nós estamos indo numa missão internacional, então nós precisamos estar muito atentos. Lizzy, compartilha aí o termo do convênio de cooperação técnica, por favor. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter uma visão de que nós vamos ter diferenças de culturas, diferentes de procedimentos e formas de atuação. Então, esse termo de cooperação, ele é um passo necessário para que nós, CNM, e os municípios de vocês, primeiro, a gente faça uma parceria formal, né, entre nós, para que a gente evite dor de cabeça de toda e qualquer natureza. Então, eu vou pensar do mais radical ao mais problemático. Vamos supor que alguém foi para lá, alguém passou mal, alguém faleceu lá e eu preciso trazer essa pessoa de volta. O cara vai me perguntar, aí deu lá, eu preciso ir para o hospital. E o cara fala assim, tá, quem é você? Eu falo assim, ó, eu sou o coordenador da delegação, a gente tem um acordo de coordenação técnica, esse cara que está sob a nossa responsabilidade, eu consigo ter uma proximidade maior para resolver problemas. Também tem uma coisa que a gente vai colocar no termo, que a gente vai colocar os horários, os interesses, os acordos, os responsáveis que vão viajar, enfim, tudo isso junto. Então, eu vou ler o termo de cooperação técnica e depois eu vou apresentar o que a gente vai fazer lá. Então, esse termo ele vai ser indeterminado entre a CNM e o município e já fica firmado conosco. No exercício lá de Portugal, nos últimos dias, nós vamos fazer a preparação da assinatura dos termos de cooperação técnica dos municípios de vocês entre os municípios portugueses. E aí a gente já está fazendo agora também, eu também passo as novidades disso, as informações do processo seletivo dos municípios latino-americanos que vão começar a entrar agora nessa última fase do projeto, quando a gente voltar de Portugal, tá, gente? Porque não dá para a gente misturar isso tudo com o espanhol no meio, vai ficar confuso. Então, vamos lá, prefeitura tal, a CNM tal, inscrito no CPF tal, vamos fazer os considerandos. Então, olha, considerando o interesse da CNM e do município em viabilizar a parceria no âmbito do projeto Inova Juntos, principalmente na temática do desenvolvimento territorial e consórcios, a fim de aplicar... Isso aqui está de cada um, tá? De acordo com cada um dos termos, os clusters que vocês estiverem. Na aplicação de boas práticas de portuguesas, brasileiras e latino-americanas, que o objetivo da CNM é consolidar o movimento municipalista, fortalecer a autonomia das iniciativas, qualidade de vida da população, etc. Considerando as etapas do projeto Nova Juntos, do edital, que também varia para cada um que o seu município for selecionado, firmam o presente convênio de cooperação técnica. Então, o presente convênio tem por objeto a cooperação entre as partes para a realização das atividades conjuntas que promovam o intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, bem como o desenvolvimento conjunto de estudos, relatórios, extensões de indicadores da área de inovação e sustentabilidade.
Parágrafo 1º. A cooperação e o intercâmbio mútuo consistirão na transferência de conhecimento, know-how, informações, experiências, missões, atividades in loco e quaisquer outras de interesse comum dos partícipes materializadas em produção documental, exceto informações protegidas por sigilo pelas legislações. As nossas informações, elas em tese, elas são públicas, são para ser disseminadas e tal, mas tem as questões da GDPR, tem as questões do controle do acesso de dados que a gente precisa garantir. Somente serão abrangidos pelo convênio a produção documental desenvolvida nos relatórios, voltados às temáticas X, né, que vai ser de cada um dos temas dos clusters de vocês, incluindo as ações. Bom, das formas de cooperação. A cooperação pretendida pelos partícipes envolverá realizações de ações de intercâmbio de informações, experiências, conhecimentos nas áreas correlatas aos projetos. 2, elaboração de estudos, relatórios e indicadores. 3, elaboração conjunta de estratégias e aprimoramento institucional dos municípios, bem como outros programas e projetos na área de desenvolvimento econômico e inovação. 4, organização conjunta de eventos voltados à disseminação de boas práticas de administração pública dos servidores públicos municipais. Parágrafo 1º. As atividades a que se referem os incisos anteriores serão executadas de forma a ser definida entre os partícipes, a partir da assinatura desse acordo, conforme os planos de trabalho instituídos para cada caso específico, que deverão constar dos processos administrativos e conter no mínimo. Atenção, pessoal. Para a gente embarcar, a gente vai ter que estar com o convênio assinado. O plano de trabalho a gente pode executar com calma, dizendo o que a gente vai fazer, tá? Mas só para a gente já ter um formalismo entre as instituições. Identificação do objeto, objetivos gerais específicos, responsabilidades dos partícipes, cronograma de execução, recursos humanos e materiais, bem como requisitos administrativos, suportes necessários para as etapas, aprovação das autoridades, data, local e assinatura. A assinatura desse convênio não está condicionada à apresentação prévia e simultânea do plano de trabalho, que a gente vai fazer mais para frente, tá? Tem aqui, a gente está falando da GDPR, que é um tema importante do compliance, do acesso aos dados, do controle das informações. Desce um pouquinho mais, Lise, tá? Então, cláusula 3ª. Das obrigações das partes. Respeitada a legislação vigente, constitui obrigações da CNM do município, que deverão constar no plano de trabalho, atuar em parceria na implementação, no acompanhamento e na avaliação desse instrumento, planejar por meio de seus órgãos a execução conjuntamente das atividades a serem promovidas, assegurar a participação e acompanhamento integral das agendas previstas de representantes das partes das reuniões das atividades referentes a esses sistemas de cooperação, transmitir outra parte com a máxima presteza todas as informações necessárias ao bom andamento das atividades, promover a divulgação dos cursos e eventos da outra parte, bem como seus parceiros comerciais. Missões externas, que é o que a gente vai fazer agora, a nossa primeira missão externa, a gente saindo. A cooperação prevê a realização de missões técnicas que deverão ser realizadas em municípios participantes do projeto ou da sede das entidades parceiras em Brasília ou em Coimbra, Portugal, para acompanhamento das atividades de representação do município. Previstos. Então, nós vamos sair daqui, vamos para as entidades parceiras de Coimbra, o SES lá, ou dos municípios que estão participando do projeto, das outras ações. Prevendo. 1. A participação de 2 representantes do município, sendo um representante técnico indicado no anexo 2 e um representante técnico ou político, conforme previsto nas contrapartidas do edital de seleção, e desde que estejam com passaporte válido, visto de acesso ao país quando necessário e com o esquema vacinal em dia, no caso de missões internacionais. Como nós vamos para um país estrangeiro, tá? Nós vamos seguir as regras de segurança sanitária do país. Se o país disser que a gente precisa vacinar, a gente vacina. Se ele disser que não precisa, tudo bem, mas senão a gente não vai conseguir mandar a pessoa para lá. 2. O projeto arcará com as despesas de alimentação sem bebidas alcoólicas, deslocamento, seguro viagem, quando necessário, do representante político e técnico indicado a partir do momento de chegada na cidade sede da missão. O projeto vai pagar a bebida alcoólica? Não. O projeto vai proibir as pessoas de beberem bebida alcoólica? Não. Inclusive, na Europa, a vinho é considerado como alimento em muitas ações, e talvez isso seja ofertado pelas ações. Mas, nas regras de prestação de contas, vale a regra de quem é o local. Então, vale as regras do Brasil. Nós não pagamos bebidas alcoólicas, não vamos pagar bebidas alcoólicas em todos os casos. Se vocês quiserem, não precisa nem perguntar. Você já pega bebida alcoólica, já paga, já nem nos dê esse trabalho. Nós vamos avisar os bares e restaurantes. Ó, nós fechamos esse coquetel aqui, e pode ser que nem a gente fez aqui em Brasília na jantar inicial, enfim. Isso não vai ser um problema.
Durante os deslocamentos, as despesas dos representantes serão custeadas pelo projeto, segundo os critérios e a regra de prestações de contas adotados pela CNM. Regras para o recebimento das instituições: não haverá adiantamento para os representantes do município com relação às viagens e demais eventos que apresentem o projeto. O pagamento da restituição será realizado mediante a apresentação de notas fiscais à equipe técnica do projeto, e nos casos em que os representantes arcarem com custos de passagem, hotel, deslocamento, locação de veículo, desde que acordado previamente com a coordenação do projeto, os custos serão feitos integralmente. Isso é mais uma cópia do nosso regulamento interno da CNM, tá? A troca de representante técnico do município do projeto é possível se for informada com antecedência, com justificativa, e se a substituição ocorrer por um representante com capacidade técnica similar ou, sendo um agente político, possuir a mesma hierarquia e estrutura dos cargos da administração. Cabe ao representante técnico indicado no ato da assinatura a dedicação de 20 horas semanais e as atividades do Inova Juntos, conforme a contrapartida do município do edital de seleção. Isso já estava no edital de seleção, vocês já foram indicados como os técnicos, a gente só quer ratificar que esse técnico que trabalha é o técnico que está viajando, porque isso é uma coisa que a gente tem estimulado sempre, né? Lembrando, cabe às administrações públicas municipais indicarem quem são as pessoas que são esses técnicos e que eles vão viajar, mas nós temos tentado colocar isso com bastante ação para garantir que a equipe técnica esteja lá conosco também. 5. É permitida a participação de representantes do município para além dos custeados pelos projetos, desde que todos os custos desses representantes sejam de exclusiva responsabilidade do município e que estejam de acordo com os limites logísticos da missão. A equipe da CNM deverá ser informada previamente no ato de indicação dos representantes municipais custeados pelo projeto e, posteriormente, confirmar a disponibilidade de inclusão dos representantes da missão. Isso é muito importante, pessoal. As 2 pessoas que vão, nós já temos essas pessoas, nós já compramos as passagens, nós já estamos reservando hotel para todas elas. O município, sei lá, por exemplo, Goiás, que quer levar uma pessoa a mais, ou alguém que quer levar mais, algum técnico a mais. Se o técnico pode ir, pode, só que os gastos, com certeza, da passagem dele para cá vai ter que ser por conta dele, da hospedagem vai ter que ser por conta dele, das alimentações vai ter que ser por conta dele. Em algumas refeições institucionais, a gente vai identificar, não consigo precisar agora, porque nós não fechamos os restaurantes e não fechamos as ações. Por exemplo, no domingo a gente vai ter um evento num centro de inovação Beato. A gente vai fechar um buffet para todo mundo comer. Então, ele vem, come com a gente e tal, tá? Mas, enfim, essa parte logística um pouco mais granular, um pouco mais fina, de cada um dos clusters, a gente vai apresentar mais para frente, e eu sugiro até que a gente vá fazendo essas reuniões sexta-feira ou quinta-feira para a gente voltar a ter essa interação de todo mundo, que eu tô sentindo uma falta danada. E eu acho que faz um bem danado também para a gente, tá? Então, é isso. Bom, é obrigatório acompanhamento de toda a agenda prevista e compartilhada previamente com os representantes municipais que acompanharão as missões. O não acompanhamento da atividade é permitido apenas em caso de risco à saúde. Ou seja, gente, a gente está saindo daqui com uma agenda pactuada e nós vamos chegar lá, vai ter horário para acordar de manhã, vai ter horário para sair, Tony. vai ter visita técnica. Oi? Oi, Tony. Gente, fecha o áudio aí. Deixa eu só terminar de passar isso tudo, aí a gente já vê. Bom, vai ter visita técnica, vai ter almoço, vai ter jantar, vai ter deslocamento, vai ter hora para sair do hotel. A gente está, inclusive, coordenando os horários de saída de ônibus em horários diferentes para não dar fila na entrada do hotel, nem do check-in, nem do check-out. Então, se a pessoa falar assim, não vou hoje, não tem isso de não ir, né, pessoal? Por favor, não tem isso de não ir. Se a pessoa não for, ela vai ser desligada do projeto. É isso que a gente escreveu aqui em algum lugar, aí está aí nas letras miúdas, tá? Então, é importante também preparar os nossos prefeitos, os cargos políticos, essas ações que nós vamos ter que cumprir a nossa agenda, porque tem agenda política, a gente vai falar com o presidente de Câmara lá, que é o equivalente ao prefeito, aí cadê o fulano? Não veio, foi no shopping. Não pode, né, gente? Então, vamos evitar esse tipo de problema. A não participação do representante custeado pelo projeto nas agendas das missões acarretará a desclassificação do município do projeto. Caso ocorram quaisquer custos com a troca de passagem após a emissão original, deverá ser responsabilidade do município, uma vez que todas as datas são previamente informadas
e as partes envolvidas, municípios, representantes, possuem conhecimento da agenda. Ponto muito crítico isso aqui. Então, vamos só passar. Tem muita gente que me perguntou e agora eu estou respondendo oficialmente. Eu procurei não responder isso para evitar ruído de comunicação e para que todos tenham o mesmo tratamento, tá? Dentro do projeto, a gente está pagando a passagem de ida, o cara tem uma agenda programada, então eu levo o pessoal em segurança, trago o pessoal em segurança. A primeira pergunta que o pessoal fala assim, se a pessoa quiser mudar a passagem, vier um pouquinho antes ou voltar um pouquinho depois, ela pode? Minha resposta, não. Não porque é minha responsabilidade, entendeu? Pode, não. Ah, não, mas nós gostaríamos, porque isso, porque o prefeito vai não sei o quê, enfim. Gente, então, nós alteramos esse entendimento dizendo o seguinte, se a pessoa alterar a passagem, é tudo responsabilidade dela. Não basta alterar só a passagem. Você tem que alterar a passagem e você tem que alterar o seu seguro de viagem, porque você pode ter uma apendicite lá, você pode ter algum problema. Então, na hora que você for fazer alguma mudança, caso você queira fazer alguma mudança, vamos conversar isso com calma, vamos fazer isso de maneira organizada, principalmente porque isso envolve a questão das logísticas de deslocamento para os aeroportos, a quantidade de vans e de ônibus que a gente está colocando. Então, eu estava lá. Tá? Por 15 pessoas eu levava uma van, por 25 pessoas eu aluguei um ônibus. Eu alugo um ônibus, aí na hora que eu for levar no aeroporto, eu vou ter 7 pessoas. Podia ter posto numa van. Entende? Então, assim, vamos fazer muito combinado com isso e não vai ser responsabilidade do projeto se vocês alterarem qualquer tipo de ação. Então, por favor, não alterem, vão em paz, voltem conosco, vai dar tudo certo. Mas quem tiver a CNM, veja, são duas posturas diferentes. Uma, nós não vamos autorizar, e agora sim, nós vamos autorizar, mas os custos são por vocês, tá? Bom, caso ocorram qualquer custos com a emissão integral, etc. e tal, responsabilidade do município. Cabe ao município a realização de todos os trâmites necessários quanto à viabilização da autorização legislativa em viagens internacionais do titular do mandato. Para o município se ausentar do país, o prefeito precisa da autorização da Câmara de Vereadores. Por favor, eu não quero o Fantástico enchendo o saco da gente lá em Portugal, que o prefeito tal fugiu do país e não avisou a Câmara, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um acordo, a gente vai assinar um acordo de cooperação técnica no âmbito da União Europeia, que diz que é responsabilidade do município fazer isso, e aí a gente apresenta este acordo, a agenda de trabalho e a programação que nós vamos colocar e falar assim, Câmara de Vereadores, estarei fora fazendo isso, pode acompanhar pelas ações, tá? Muito importante esse pedido de autorização legislativa, tá? Caso ocorram quaisquer custos, já li, cabe aos municípios os trâmites, é responsabilidade do município. A publicação dos documentos para fins administrativos, informando a indicação do técnico municipal como representante técnico do município no projeto Inova Juntos. O objetivo desse documento é resguardar a atuação do técnico nas atividades realizadas fora do território municipal. Você pode ter problema, poxa, mas eu estou fora do meu município, vou fazer alguma coisa, eu estou fora do meu horário, já deu meu horário. Não, seu horário é o fuso horário local que a gente vai estar lá, tá? Horários das atividades. Durante a realização das missões técnicas, é priorizado o cumprimento da jornada de trabalho executada pela CNM, sendo o horário das 8 às 18, de acordo com o fuso horário local, e sobre o horário, destaca-se: 1. Que a missão técnica é um evento de caráter político e técnico e que a responsabilidade de preservar o nome do projeto, cofinanciado pela União Europeia, pelo SES, pela Universidade de Coimbra, pelos consórcios de municípios, é uma responsabilidade de todos, tá? Então, gente, vamos prezar pelo bom nome aí da organização, principalmente em relação aos horários. Quero parabenizar o pessoal do grupo que eu fui, que foi o grupo 3, que estava todo mundo com uma catástrofe ambiental, então estava todo mundo no modo susto. Eu falei assim, vamos, cara, brum, levantava, em 3 segundos já estava todo mundo no ônibus, na van, foi muito bom, tá? Bom, 2, nos períodos em que não houver atividades oficiais, é fundamental a precaução quanto aos locais de visitação e quaisquer excessos que possam prejudicar o bem-estar individual e coletivo. Gente, nós estamos indo numa missão técnica oficial. Por favor, não deem saídas para lugares que possam ser comprometedores, que possam dar problema, que possam colocar
vocês ou as pessoas que estão com vocês em qualquer tipo de risco, tá? Mesmo a Europa sendo um lugar super tranquilo e tal, não custa nada a gente pedir, avisar e documentar isso na ação, tá? No nosso acordo de cooperação. Não são de responsabilidade da CNM os comportamentos e as atividades que os representantes dos municípios participarem fora do previsto nas agendas obrigatórias e poderão ocorrer atividades de socialização além do horário utilizado como padrão para ser respeitado, ou seja, além das 18 horas. Vai ter jantar oficial, vai ter visita no mosteiro, uma vista maravilhosa lá do negócio de Coimbra, que vai ter que ser à noite porque fica bonito e porque vai ser o horário. Então, vai ter programação. Então, é das 8 às 18, full time, podendo começar antes, porque às vezes a gente vai sair para o Baldios, vai ter que pegar 4 horas, ou o pessoal que vai estar lá em Olhão vai ter que sair de madrugada, vai ter que sair muito cedo. Enfim, das 8 às 18, certeza que a gente tem programação, podemos ir até 8, 9, que tem algumas programações, normalmente socialização ou eventos de jantar, mas podem ir depois das 18 horas, para evitar aquela coisa, não, deu 18 horas, agora não saio mais do quarto, vou para o quarto, tá? Bom, parte importantíssima dos diagnósticos vocacionais. O pessoal está me cobrando os diagnósticos vocacionais, nós já fizemos os diagnósticos vocacionais, já tem relatório, já li os relatórios, só que eu quero fazer a primeira parte dos diagnósticos. Eu vou ler todos os diagnósticos que nós fizemos até agora, vou liberá-los para a gente fazer o retorno e o feedback para os municípios, a gente vai inserir essa parte adicional nos diagnósticos vocacionais, mas nós queremos garantir que todo mundo esteja na mesma página. Então, nós vamos fazer uma estratégia para garantir que quem a gente não fez diagnóstico vocacional, a gente puxa o diagnóstico para antes da gente embarcar. Porque senão vai ser uma coisa de um desequilíbrio, entende? Poxa, a Rose vai falar, vieram aqui, viram, foi legal, a gente teve a participação, foi bom, foi ruim, foi isso, aquilo. E aí eu falo assim, não, eu só estou esperando. Então, aguardem, provavelmente nessa semana, não, porque a semana acaba hoje, mas na semana que vem, a nossa equipe vai tentar dar um jeito para a gente antecipar esses diagnósticos vocacionais. Quando? Na hora que a gente liberar os diagnósticos da primeira leva e fizermos essa parte 1 para a gente fazer uma publicação. No dia 28, eu já quero estar com esses diagnósticos aprovados, publicados, ou num grau de maturidade de retorno grau. Então, deixa eu ler o que é o diagnóstico. O projeto prevê a realização do diagnóstico vocacional participativo, que consiste em entrevistas qualificadas de diversos setores da sociedade, setor público, sociedade civil, setor privado, a fim de diagnosticar as potencialidades e fragilidades do território, participantes para viabilizar a realização do diagnóstico vocacional participativo. É fundamental, 1, a presença do responsável técnico indicado pelo município para o acompanhamento das equipes técnicas durante o projeto, o cumprimento da agenda do diagnóstico. 2, o compromisso por parte do município consórcio com a equipe técnica do projeto, que entrará em contato previamente para verificar a disponibilidade de agenda e direcionar quanto à mobilização dos atores-chave para a entrevista. 3, apoio técnico para a construção da agenda e a garantia de que os representantes de todos os setores necessários serão ouvidos, pois apenas dessa forma é possível a coleta de insumos necessários à construção do diagnóstico. Diagnóstico é isso, relatório está comigo, vou ler todos, aprovar todos, mandar para feedback. Falei o seguinte, não sai diagnóstico enquanto o técnico não tiver uma devolutiva e a gente não tiver essa melhoria do que a gente pode avançar, porque é importante que isso seja útil para vocês. Mas semana que vem eu vou dar notícias disso, dos que nós já fizemos, que não fizemos, vamos agendar e iremos antes de novembro. Como dizendo aquela nossa grande filósofa brasileira, Anitta, prepara, que você está corrido aqui, nós vamos correr ainda mais, né? Então vamos lá. Dos recursos financeiros, o convênio da CNM tem por fim atender os interesses recíprocos sem a previsão de repasse entre os partícipes. Quaisquer empenhos e recursos, direto ou indiretamente, necessários ao trabalho serão especificados no plano de trabalho, porque no plano de trabalho são outro tema para uma outra reunião. A gente vai falar sobre os espaços de inovação depois que a gente discutir os diagnósticos, porque aí eu já quero entrar com essa temática de conteúdo dos espaços de inovação. No sigilo da confidencialidade, as partes se obrigam a manter e fazer as pessoas por elas envolvidas para os fins desse convênio de cooperação, que mantém o sigilo absoluto e confidencializado sobre todos os assuntos, documentos que eles chegarem em conhecimento por força desse instrumento pelo prazo de vigência de 3 anos após seu termo final, sob pena de não fazendo, responder por todas as perdas e danos decorridos pela parte incidente do descumprimento desta obrigação. Ou seja, nós não podemos
É uma cláusula de sigilo normal, mas o objetivo do nosso desenvolvimento é gerar conteúdo para que os outros usem. Tá? Então, nós vamos fazer justamente uma estratégia de disseminação. Nós nós vamos mudar o site, tá? Nós vamos recriar o site e vamos começar a bombar as coisas lá do site antes de irmos para Portugal. Tá? Parágrafo 1º. A confidencialidade acima indicada diz respeito, mas não se limita a todos os documentos, dados gerais, materiais, informações, inovações, aperfeiçoamento técnico, know-how, especificações de desempenho de equipamentos instalados junto a clientes, relações com clientes, previsões de venda, bem como registros, contendo informações, supra que chegarem ao conhecimento de partes de virtude do acordo de cooperação técnica. Também se compromete a não divulgar e transmitir a terceiros quaisquer informações referentes da CNM, a ela relacionadas, especialmente no que diz respeito à situação patrimonial, operacional, nos que diz respeito às informações compartilhadas dela e dos outros entes para a produção documental, serão utilizados com o intuito de desenvolver estudos e relatórios sempre detalhados de modo consolidado quando divulgado. Os termos e as condições do convênio celebrado serão consideradas informações confidenciais, tá? Das alterações, desce um pouquinho mais. Detalhes e alterações de qualquer natureza, exceto quanto ao objeto, serão estabelecidos em termo auditivo, que se tornará parte do instrumento de competência da CNM, a prefeitura do município tal, de cada instituição. Da vigência e denúncia, o convênio vigorará por prazo indeterminado. Se a gente está criando um vínculo entre o município de vocês e a CNM para a gente fazer isso e mais um monte de coisa, além do Inova Juntos, a gente quer que esse convênio realmente dê frutos em termos de cooperação, né? O convênio poderá ser rescindido unilateralmente a qualquer tempo, a qualquer parte, desde que realizada a notificação da outra parte, com antecedência mínima de 30 dias. A eventual denúncia do convênio não prejudicará os projetos e serviços em andamento indicados a partir desse instrumento. As partes convenientes elegem o fórum competente para dirimir quaisquer questões oriundas desse convênio, bem como os termos em decorrência que vierem a ser firmados. Por estarem de acordo as duas partes, assinam aqui as partes conveniadas, 9 de setembro, que foi quando a gente mandou para vocês, desce um pouquinho mais, aí vai assinar o presidente da CNM, o prefeito municipal, as testemunhas, provavelmente vai ser o responsável, o técnico, e aí nós temos aqui a indicação do técnico e a indicação das competências, né? Então, esse técnico é a pessoa para quem a gente... aquela pessoa que faz as 20 horas semanais, que é a pessoa que a gente vai estar fazendo a contratação das passagens. Deixa mais para baixo, desce lá para eu ler o anexo, por favor. Desce mais um pouquinho, Lisa, consegue? Lise. Aí tem o anexo aqui. Então, vou ler. Então, contrapartida dos municípios. Assinar a carta de compromisso com os municípios consórcio público disponível no site, garantir a presença do prefeito na equipe técnica no evento de vão dar boas-vindas, já fizeram. Disponibilizar uma equipe em conjunto, a equipe do projeto do Espaço de Inovação, a gente vai discutir mais para frente, no plano de trabalho. Disponibilizar um técnico municipal que atue na CNM para abordar o tema do cluster, com conhecimento do cluster, alocado para ser o ponto de contato e atuar pelo menos 20 horas semanais nas ações do projeto desenvolvidas localmente. Formar a equipe de inovação com os representantes dos governos municipais, setor privado, sociedade civil, universidade de ensino, garantindo que pelo menos 50% dessa equipe seja composta por mulheres. Registrar as experiências, sugestões e trabalhos realizados pela equipe do cluster no sistema de comunicação e acompanhamento de atividades, autorizar a divulgação de imagem das pessoas que participarem das ações do projeto, de acordo com os requisitos aplicáveis aos parceiros da execução do projeto da União Europeia, respeitar o princípio da máxima colaboração com a coordenação, equipes, técnicos, consultores contratados para os diferentes momentos das cooperações presenciais e virtuais, participar dos diferentes momentos de cooperações virtuais e presenciais, compartilhar práticas e ações relacionadas aos clusters, tanto para os municípios brasileiros, bem como os portugueses e latino-americanos, desce mais. E aqui a indicação do responsável, o município tal, formaliza a indicação de fulano de tal, para fazer essa viagem para ser o técnico responsável. Ufa! Dúvidas, meus caros, sobre essa primeira parte, ou eu posso falar da programação e da agenda do que acontecerá conosco nessa maravilhosa semana? Olha que bom ver as carinhas de todo mundo. Que saudade que eu tô de vocês, pessoal. Eu tô com síndrome de abstinência de reunião semanal. Assim não dá, assim não dá. Todo mundo, vocês fizeram aqui, vocês fizeram os formulários de avaliação. Ai, nós queremos reuniões mais espaçadas, etc. Nós fizemos aquela programação. Aí eu fico aqui, algemado, sem encontrar vocês toda semana. Dúvidas, pessoal, dessa primeira parte que eu vou falar da programação. Tudo bem?
Zanin? Silêncio igual assim, é isso? Ei, Zanin, tá Pessoal, ouvindo? então, tô ouvindo. Quem tá falando? Sou eu, Maicon. Ô, Michael, diga. Opa, só uma dúvida Sim, a respeito da questão qual a parte lá das mudanças lá, né? A questão sim, da sim, indicação do técnico. Por exemplo, sim. contratempos, assim, saída do quadro funcional, por exemplo, né? Da pessoa que já estava Sim, na... a gente já fez isso, eu já conversei aqui internamente, nós já fizemos o pedido de cancelamento da passagem, e vocês precisam Uhum, indicar o outro técnico que vai acompanhar nesse termo de cooperação. Então, já foi feito pedido de cancelação, cancelamento, já falei com o César, mandei mensagem para ele, uhum, porque precisa ser, isso é bastante claro. O convênio está pagando para o funcionário do projeto que está incluído na indicação do prefeito para viajar. Se o técnico uhum. não está vinculado à prefeitura, a gente não pode pagar para ele. Então, agora vocês vão ter que indicar as ações. O seu prefeito me mandou um WhatsApp lá atrás, querendo, acho que talvez mudar um pouco a data da passagem, essa coisa também. A gente pode ver com essas regras, ou seja, se ele precisar mudar, custos por ele e a indicação do técnico, ele indica qual técnico vai conosco pagando e qual técnico adicional, por exemplo, pode ir se for por conta do município, tá? Mas precisa ter essa Entendi. indicação, essa vinculação. Isso aqui, no Uhum, caso de vocês específico, eu já pedi o cancelamento da passagem e restituição para o projeto. Já está resolvido uhum. aqui, tá? Entendi. Aí essa indicação desse novo técnico parte no caso assim, é puxado pela CNM ou pelo município? Não, só pega esse documento, assina, coloca o nome da pessoa aí e manda para a gente compra o mais rápido Ah, tá. possível para a gente comprar a passagem. Ok. Tem o anexo 1 aí, o nome do técnico, certo? Uhum, E o que a gente fez é o seguinte, a gente quer justamente que o técnico que está trabalhando conosco, não sei, eu acho que deve ser você que está trabalhando, que está uhum. acompanhando, que vai com a gente para lá. Entendeu? Ok. Mas não sei, isso é Ok. uma indicação do prefeito, gente. O prefeito Uhum, define que essas pessoas, essa questão da competência, a gente respeita. Preenche esse ok. material, manda para a gente assina o nosso e o mais rápido possível já indica para a gente comprar as passagens e fazer hotel, delegação e tal. Ok. Dúvidas aqui, gente, dessa parte operacional, tranquilo, né? O que eu peço? Por favor, tramitem isso rápido, porque isso vai ser condição de embarque. Ou seja, eu não vou sair daqui. Eu vou colocar um monte de gente que eu sou responsável. Na hora que eu sair com vocês, que nem uma pessoa, você sabe aquela mãe que vai com um monte de filho, aquela galinha que vai todos os pintinhos e fala assim, ó, vamos em delegação. Então, a gente vai com a delegação, faz tudo certinho e volta, tá? Manda isso aqui. Posso passar o que vai acontecer em Portugal? Que eu acho que vocês estão curiosos disso mesmo, né, gente? Beleza. Então, Muito, Liz, muito. eu vou dizer que vocês não têm ideia, mas vamos lá. Eu vou fazer o resumo primeiro, porque depois vocês vão ficar tudo confuso dentro da ação. O negócio é o seguinte, a gente vai dia 18, resumão, depois a gente vê no texto. A gente vai dia 18, acho que 19, o pessoal, todo mundo saindo. Sai cada um de um lugar, a gente chega em Portugal. Chegando em Portugal, vai todo mundo para Lisboa, vai para os hotéis. Aí a gente vai descansar um pouquinho pela manhã, almoço, começa numa reunião à tarde. A gente vai ter uma agenda de programação em conjunta, com uma visita técnica pela praça, que a gente vai passar já já, depois a gente vai para o jantar, depois a gente vai para um centro de inovação Beata e tal. Talvez neste primeiro dia do domingo a gente tenha, inclusive, uma fusão ou uma intersecção com os municípios que ganharam o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor aqui. Não tem aquela premiação que o Sebrae faz e tal. Então, quem ganhou lá, talvez encontre com a gente no domingo nessa atividade, depois isso como uma restituição da recepção que eles fizeram para a gente, do jantar e tal, então a gente está fazendo isso. Depois dali, divide em 4 grupos, sai todo mundo para viajar na segunda-feira, aí cumpre as suas agendas técnicas, que a gente vai passar, e depois, na quinta-feira, volta todo mundo para Coimbra, a gente não volta para Brasília, a gente vai para Coimbra, e aí de Coimbra a gente faz as ações de fechamento e a finalização. Então, o que eu vou passar para vocês? Primeira ação, a agenda conjunta do que acontece com tudo de todos ao mesmo tempo, as coisas que a gente passa em conjunto. Depois a gente vai abrir por cada um dos clusters para onde vocês vão e como vocês vão para cada uma das ações. Beleza? Lise, mostra aí. Vamos lá.
Tá? Só vou mostrar primeiro a geral, Zanin, que aqui reúne os momentos que todos se reúnem no Isso. mesmo local e depois a gente separa por grupo. Isso. Vamos na geral. Você explica ou quer que eu explique? Não? Pode explicar, qualquer coisa Não, eu vai lá, entro. vai lá. Vai que na hora que você for falando eu vou interrompendo. Tá, Mas vai, ó, explica aqui. aí. Vamos lá. Então, vamos lá. A ideia é a gente chegar, todos estarem lá ou dia 18 ou dia 19, enfim, dependendo de cada lugar que vai sair, né? Tem voos que são diretos, tem voos que não são, por causa dos lugares de partida. Então, 18 e 19 está liberado, digamos assim, para esses deslocamentos, então a gente não tem atividades. A gente chega lá, vai estar no hotel quem já chegou e vai ficar esse tempo livre na sexta-feira e no sábado. Não vai ter atividade oficial, né, da Isso. agenda, da programação e tudo mais, mas você está recepcionando, você Aham. está com jet lag, Uhum. você às vezes vai dar uma voltinha Aham. perto de onde você está e tal. Exatamente. Beleza. Aí, no dia 20 de novembro, que é o domingo, aí já está previsto pela manhã, a gente vai ter um momento livre também, só que no momento da tarde a gente já tem uma visita técnica prevista a partir das 15 horas, do horário local, lá em Lisboa, e a gente vai lá para a Praça do Martim Moniz e apresentação sobre um pouco do processo participativo no município, isso lá em Lisboa, quando a gente chegar. Isso, E à uma coisa noite... importante, porque domingo de manhã domingo de manhã já vai ter, ainda vai ter gente chegando, tá? Tem uns gatos pingados chegando ainda. Então a gente quer juntar todo mundo à tarde, lá nessa praça que vai ser uma ação, e o espaço Beato, né, que a gente vai colocar. Vai lá. E à noite a gente tem a abertura oficial, que vai ser um jantar e barra uma visita técnica, que vão ser ambientes que são compartilhados. Então, a gente vai ter a visita técnica e a gente vai jantar nesse local. E aí já é uma atividade oficializada que todos devem participar domingo à noite, que a gente dá o pontapé inicial e a gente da vai missão. a gente sai da praça, vai caminhando e vai para o Hub Criativo Beato. A gente faz uma visita técnica no Hub, aí no mesmo local do Hub a gente vai fechar um catering e aí a gente vai fazer todo mundo. Pessoal, atenção. Acalmem os vossos corações e os vossos prefeitos. Por quê? Porque, tipo assim, fora eu, a Lise e o pessoal do cafezinho, todo mundo lá vai ser autoridade, entendeu? Todo mundo lá vai ser autoridade. E aí, se todo mundo quiser falar, vai ficar uma loucura. Então, o que a gente combinou como processo? Normalmente, vai falar alguém do lado de Portugal, alguém do lado do Brasil e a pessoa que nos recepciona. Então, vai ser uma coisa muito simples, que nem a gente fez aqui no nosso jantar, para não ter muito... Tá todo mundo ainda meio cansado, meio eufórico da chegada. Então, sempre no lugar, tá em Lisboa, fala Lisboa. Ah, mas o meu prefeito vai querer falar também. Ele vai ter espaços de fala, mas nessas ações mais de deslocamento das ações, já vão com o coração preparado de que fala um representante do Brasil, um representante de Portugal e o anfitrião que nos recebe sempre. Aí depois, para a gente simplificar essas burocracias. E vamos dar espaço para todo mundo fazer. Vamos lá. Aí à noite volta todo mundo para o hotel, né, Lise? 21 às 21h30. Isso, volta a ideia, todo mundo. exato. Volta todo mundo. Para preparar para as atividades de segunda-feira. Só para falar em termos de logística de deslocamento, vocês vão chegar no aeroporto e nós vamos recepcioná-los no aeroporto e vamos levá-los para o hotel. Com uma regra, durante todo o momento, a gente vai ter uns pontos, às vezes, de comida, né, de alimentos e tal, como convergência do hotel. Então, vocês chegam no hotel e vocês já almoçam no hotel para conseguir não ter que ficar saindo, levar as equipes e colocar as ações. Então, isso não está detalhadinho, porque a gente está fechando os hotéis, mas a gente está colocando as alimentações e tudo. Vamos lá, seguindo, Lise. Aí aqui nós já temos tá, isso aqui, peraí, só um momento, domingo. E aí, a partir de segunda-feira, a gente já começa as deslocações regionais. Que aí, por isso que não está aqui, porque a gente vai começar a separar por grupo. Inicialmente, o que a gente tem em relação ao grupo é que o grupo 1... Não, desce lá para a gente mostrar aquele quadro geral, de onde cada um vai. Aquele quadro geral, o outro, ele é já na quinta-feira em que a gente volta para Coimbra, que vai ser o momento de... Ah, tá, sei, entendi. Por isso que eu passei. Tá, beleza. Então vai lá, vamos por grupo, então. Aí.
Aí, no grupo 1, só para vocês saberem, o cluster 1, a gente vai visitar Oeiras, Guimarães e Maia. O grupo 2 vai ficar Lisboa, Baldios, Estrela Sul e Coimbra. O grupo 3, o Algarve, Amal e Olhão. E o grupo 4, o Cascais, o Baldio também e Valongo. São esses. A Thaís quer Agora, acrescentar alguma coisa aqui? Thaís, pode falar. Oi, gente, Não. bom dia. Só um comentário aqui, a Liz estava passando os lugares que a gente vai visitar cada cluster. E eu sei que a gente tinha, não sei se já foi comentado, desculpa, eu cheguei um pouquinho depois, a gente tinha uma expectativa de acabar visitando aqueles municípios que os portugueses vieram conosco e fizeram as visitas. E, por exemplo, no caso do cluster que eu acompanhei, que é o C3, a gente não vai conseguir visitar Maia. A gente vai se localizar e centralizar ali no sul, na região da Amal, por conta das localizações geográficas de Portugal, né? Claro, Portugal é bem menor que o Brasil, mas os deslocamentos são muito longos, então a gente teve que fazer alguns ajustes, como, por exemplo, também no C2, os baldios que estavam, a priori, na visita aqui apenas para Goiás no C4, vão ser divididos. O C2 vai acabar visitando um dos baldios, porque era mais próximo dos outros municípios portugueses que também estavam aqui no C2, para a gente também conseguir atender e conhecer todas as experiências que estão lá. Mas a gente também fez um ajuste, por exemplo, falando um pouquinho do meu cluster. Uma das práticas que chamou muito a atenção da gente foi a questão de resíduos sólidos de Maia. E Maia encontrou um município português que tem uma experiência muito parecida com o que Maia está fazendo lá, sendo que localizada lá na região do Algarve, para a gente visitar e não perder em relação ao conteúdo, a mesma prática, uma prática similar ao conteúdo que a gente tinha discutido aqui, tá bom? Vocês têm, não sei se a Thaís tem aí ou a Lise tem, aquele mapinha com onde é que estão os municípios no mapa, porque o pessoal acho que não está acostumado onde é que está cada uma das coisas para ter noção das distâncias, né? Eu acho Vamos que lá. aqui. Cadê aquele lá do desenho do mapinha que a gente Aqui. que está todo mundo? Tá aqui, ó. Não sei se já está aparecendo para vocês, mas está aqui na Isso, tela. dá um zoom aí para o pessoal enxergar. Ó. Então, pessoal, essa é a nossa logística da onde que está cada um. Então, vocês podem ver que ali Lisboa, onde a gente chega, é ali mais ou menos no meio, tá? E fica Oeiras na meia hora, mais ou menos. Cascais também é bem pertinho, são duas experiências super legais. Coimbra, onde nós vamos terminar quinta e sexta, todo mundo está aqui no centro superior, aqui fica subindo aqui de Cascais, Oeiras e Lisboa. Lá em cima, no norte, a gente tem Guimarães, Maia e Valongo. Aqui no meio a gente tem Baldios, Jameixeiras, aqui a gente tem Baldios, Estrela Sul, e lá embaixo, que é o pessoal que vai ficar mais longe, é o pessoal da Amal, que vai ficar no Algarve, que vai lá para baixo para Olhão, ó, tá vendo aqui? Então, isso para facilitar esse entendimento do que a gente viu. Então, volta lá naquela tabelinha de novo para a gente seguir apresentando como é que vai ser a programação. Então, com base nesse mapa, Cluster 1 vai para Oeiras, Guimarães e Maia, até lá em cima. Cluster 2 fica Baldios, Lisboa, Baldios, Estrela Sul, e depois vai para Coimbra. Grupo 3 desce lá para baixo, então vai para a comunidade do Algarve, para Faro e para o Olhão. E o Cluster 4 vai para Cascais, do Baldios, da Meixeiras, e depois ela sobe para Valongo. Dentro dessas ações, na quarta-feira, todo mundo pega os autocarros, como estão a dizer, e vamos todos para Coimbra. Tá? E como vocês podem ver aqui, ó, a gente fez uma deslocação, porque a gente já chegou à conclusão que teve uma coisa de protocolo de idiomas. Como a gente fez aqui, a gente falou do jeito que a gente queria, agora que eles estão coordenando, a gente fala do jeito deles. Então, é autocarro, é deslocação, é todas as coisas em português de Portugal. Então, não se assustem, não achem que é coisa, que a gente já está falando assim faz tempo. Vamos lá, Liz, continua. E só mais uma coisa para explicar é que, como vocês podem ver, a gente fez uma junção de clusters justamente por essa questão geográfica. Aí vocês podem ver quais clusters a gente acabou tendo que juntar aqui. Porque, por exemplo, Maia, a princípio, não estava dentro do cluster 1, mas devido à questão da localização geográfica, a gente vai acabar fazendo atividades em conjunto, só para vocês entenderem que não necessariamente vocês vão estar exatamente com o grupo que vocês estiveram quando a gente teve a missão aqui no Brasil. Beleza. Aí agora, vamos nas programações individualizadas agora? Cluster por cluster? Só encontrar aqui é a programação do cluster 1.
Aí Vamos a lá. gente tem a visita na segunda-feira já, primeiro deslocação nossa, né? Vai ser para Oeiras, que é um município pertinho de Lisboa, é cerca de 15 minutos, mais ou menos, de autocarro. Tentar também aqui adaptar a linguagem. E aí, a estadia que a gente vai ficar vai ser no Porto, porque é um município que fica no meio de todos os outros que a gente vai visitar. Então, ficou mais fácil para a gente colocar todo mundo no município de Porto. E aí, então, a gente tem essa visita o dia inteiro em Oeiras, daí a gente vai voltar para o Porto, que é onde a gente vai dormir, onde vai ficar o hotel, onde a gente vai ficar hospedado. Na terça-feira, a gente vai passar todo o dia em Maia, e também a gente volta ali para o Porto, a gente sai do Porto pela manhã, passa o dia em Maia, com as programações independentes, e depois a gente volta para o Porto para dormir para o próximo dia. Na quarta-feira, a gente vai para Guimarães, mesma logística, sai do Porto, passa o dia em Guimarães, com atividades lá, restaurantes, etc., e retornamos para o Porto. E daí a gente vai quinta-feira para reunião conjunta com todos os grupos novamente, a gente vai se reunir em Coimbra com o restante da equipe, toda a delegação, porque, inclusive, também foi uma coisa que foi muito levantada, é que a gente teve aqui em Brasília, né, um momento de início, e depois todo mundo foi dispersado para cada grupo, e a gente não teve um momento de retorno. Então, a gente casou tudo para que fizesse um início em conjunto, separa, e no final também em conjunto, para ter esse momento de troca entre todas as experiências. Isso. Uma coisa que eu quero colocar é o seguinte: aqui nós levamos para 4 municípios. Lá, todo mundo queria receber. Então, como nós temos 3 dias, nós estamos tentando, mais ou menos, colocar um município cada dia e fazendo sempre um ponto de centralização no hotel para a gente não precisar ficar deslocando malas, faz mala, tira mala, etc. E tal. Então, tem um hotel padrão, viaja, visita o município, volta para esse hotel padrão e dorme e descansa. Isso. Aí aqui a gente restaurantes a gente ainda não tem selecionado, aqui já tem alguns que foram indicados, mas enfim, essa parte aqui a gente ainda está em aberto. A gente está vendo isso, gente. É mais para saber para onde a gente vai. E aqui tem. Vocês vão comer bem, relaxa. Aqui tem já. Isso é importante ressaltar. E aqui a gente já tem no próprio município qual é a ideia da agenda. Inclusive, só para ressaltar também, cada município, a gente pediu uma proposta de agenda. Então, isso daqui está de acordo com o que o próprio município achou que seria interessante compartilhar com vocês, compartilhar com toda a comitiva que vai estar visitando. Então, a gente já tem aí a questão aqui, pequeno almoço, que é o café da manhã, a gente está tentando casar os horários certinhos. Importante ressaltar, o compromisso com o horário vai ser uma coisa que vai ser fundamental para a gente conseguir fazer, porque os deslocamentos realmente eles são um pouco mais complicados lá, então é importantíssimo que a gente se atente muito ao horário certinho. Aí temos a cerimônia de boas-vindas, que a gente já vai ter lá em Oeiras, o coffee break, a apresentação do Oeiras Valley, que é uma iniciativa do município que pegou ali o Vale do Silício, eles querem meio que implementar o Vale do Silício dentro de Portugal, é uma experiência bem legal, eu e o Zanin, a gente teve a oportunidade de conhecer ano passado, né, Zanin? Foi bem interessante, realmente. Aí temos a visita ao Tagus Park, que tem esse conceito de tecnologia, ciência e tecnologia, o almoço no restaurante a designar ainda, sessão de trabalho em grupo, que é aquele momento que a gente vai conversar um pouquinho sobre as práticas que foram apresentadas, né? Para a gente manter uma lógica ali de troca de experiências. Os desafios, que também entra dentro da metodologia, e a sessão de encerramento daquele dia naquele município. Retornamos ao hotel, vamos jantar, dormimos, no outro dia estaremos indo para Maia. Mesma questão, café da manhã no hotel, deslocamento de Porto para Maia. Aí tem a recepção oficial, né, da comitiva que vai estar lá, a apresentação do projeto de educação ambiental, a exposição do fotógrafo Mário Cruz, que o projeto Planet, coffee break, exposição digital, Maia pelo Clima, almoço, a apresentação do Maia Ambiente, questão mais voltada ali para o cluster de resíduos sólidos, são algumas iniciativas voltadas aos resíduos sólidos, então a gente tem aqui alguns projetos, restos de comida, Recicle Mais e tal. Visita ao Ecocentro, também, que é a outra ação que eles vão apresentar. Novamente, a gente vai discutir sobre o que foi apresentado durante o dia nessa metodologia, jantar e restaurante à noite. Deslocamento. No outro dia, Guimarães,
Mesma lógica, a gente vai ter a sessão de abertura do município de Guimarães, a apresentação de boas práticas na área de desenvolvimento econômico e inovação, que tem a ver com o Cluster 1, a apresentação de Santarém, que vai um acordo de cooperação que está sendo desenvolvido entre Santarém e Guimarães. Aí o pessoal de Santarém, né, Rose, vai apresentar aí essa boa prática que já está em implementação. Uma visita guiada no município, a gente tem alguns lugares que a gente vai conhecer, almoço, outra visita guiada em relação a condições meteorológicas, visita ao CRV, Centro para Valorização de Resíduos, então, novamente, a gente vai ter aqui alguma apresentação de boas práticas de resíduo. Novamente, a lógica de compartilhar isso no fim do dia, jantar e retorno para o hotel de Porto. E aí, no outro dia, já é o deslocamento para Coimbra, que é aquele momento que a gente vai se reunir novamente. Então, basicamente, a princípio, é isso daqui que a gente tem, com programação para o Cluster 1, em casamento ali com o Cluster 3, que é o município de Maia. Agora, o Cluster... Vamos no 3 e 4. O 2, o 2 a gente está com um problema de acesso. Deixa eu ir para o 3 aqui. O grupo 3. Vamos no 3 e 4. 3 e 4. Novamente, aqui vai ter o deslocamento. Esse é o mais longo de todos, viu, pessoal? A gente vai ter muita atenção no deslocamento, que é lá embaixo, perto do Mediterrâneo. Isso. Pois é, C3, mais uma vez, a gente só nas emoções, né? Maceió foi incrível, então, mais para honrar o nosso histórico, Portugal não será diferente. Isso. Aí a gente tem aqui o primeiro deslocamento vai ser Lisboa-Olhão, e a estadia vai ser em próprio Olhão. Aí depois, na terça-feira, visita em Faro, passar o dia todo lá em Faro. Na quarta-feira, volta para Olhão e depois segue para Coimbra com todo mundo. De forma geral, é isso. Novamente, a gente ainda não tem certinho quais são os restaurantes, então isso daí está em aberto. Agora aqui já o deslocamento. O deslocamento inicial vai ser para Olhão, já tinha falado, então tem aqui também toda a questão do horário, que deve ser muito respeitado, principalmente aqui, por causa dessa questão dos deslocamentos que vão ser maiores, em geral. Daí temos já aqui um parque que a gente vai visitar lá em Olhão, Parque da Ria Formosa. Depois tem a recepção dos participantes, com o espetáculo do Rancho Folclórico de Moncarapacho e Fado. Enfim, um trava-línguas aqui. A apresentação dos espaços naturais do Algarve, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, modelo de cogestão do Parque Natural da Ria Formosa, um coffee break, novamente a metodologia ali que a gente vai compartilhar, conversar sobre o que foi visto durante o dia, retorno para o hotel, vai ter o jantar, o jantar em Olhão ainda, e depois o regresso, o retorno para o hotel. Fechou o dia de segunda-feira. Terça-feira, deslocamento do hotel para Faro. Aí tem já uma visita ali ao projeto Culadra 2030, Comunidade Estratégica Sustentável, um almoço lá nessa ilha, um deslocamento para Faro de barco, inclusive vai ser um aquatáxi e autocarro para o Campo das Gambelas. Seminário na Universidade do Algarve, apresentação do CIMA e CCMAR, que é o Centro de Investigação Marinha Ambiental e Centro de Ciências do Mar, coffee break, seminário na Universidade do Algarve e a apresentação dos projetos que eles têm em implementação, recolha inteligente, da terra à terra e Maia Ambiente. Lise, rapidinho, só um parêntese. Essa apresentação na universidade à tarde, a gente está vendo a participação da Helena, o pessoal de Maia, né, que vai receber o Ser1, ficaria lá, e a Helena, que acompanhou a gente, viria para apresentar Maia. A gente vai conhecer uma outra experiência também de um município ali da região da Amal, que faça parte da Amal, que tem uma prática parecida à de Maia, inclusive indicação de Maia, mas a gente também está vendo a possibilidade de alguém de Maia nos acompanhar para levar a parte teórica, e na prática a gente visitaria um outro município. Então, a gente volta ali para a metodologia dos desafios, novamente o momento de compartilhar o que foi visto, que foi absorvido ao longo do dia, o retorno para o São Brás de Alportel,
e o jantar lá nesse local e depois o retorno para o hotel. Aí, no dia 23, que já é na quarta-feira, o café da manhã e a visita vai ser em Olhão. Aí tem aqui as Rotas das Lendas, Museu Municipal, Mercado Municipal, Chalé João Lúcio. Visitar 3 empresas inovadoras no Conselho de Olhão, Sparo, Sun Concept e Neto. Aí depois temos o almoço, o restaurante ainda não foi designado. A apresentação de projetos de desenvolvimento desenvolvimento social, aí contrato local de desenvolvimento social, projeto de inovação Sermental, programas de escolhas 8ª geração, projeto Mais Sucesso, programa Bairros Sustentáveis, gabinete de apoio ao jovem e à família, projeto de inovação social Todo Piso Será Palco e o projeto Patrimônio Vivo pela Memória Futura. Aí, coffee break, novamente a aplicação da metodologia, deslocamento para Fuzeta, jantar com música ao vivo e o retorno para o hotel. E aí voltamos para Coimbra, que é aquele momento de reunião com todos os grupos lá em Coimbra. E agora, para finalizar a apresentação regionalizada, nós temos a programação do grupo número 4, que vai visitar Cascais, Valongo e Arouca, e depois retorna para Coimbra. Aí, aqui tem alguns hotéis, alguns restaurantes que já foram designados com a gente. E aqui tem a programação em si. Vai ter esse primeiro deslocamento para Cascais, que também a gente teve a oportunidade de conhecer ano passado. É muito legal a questão lá, que eles têm de cidade digital, muito interessante. Aí vocês vão deslocar para Cascais, também é bem pertinho, cerca de 15 a 20 minutos do município de Lisboa. Aí já vai ter a recepção ali, da delegação que estará lá. Aí a apresentação inicial vai ser das qualificação ambiental e estrutura verde, alterações climáticas, os ODS e da cidadania e participação. Aí depois a apresentação do orçamento participativo, que é um tema que a gente também está debatendo muito dentro do projeto, está ali nas nossas temas transversais para compartilhar. Aí tem uma apresentação do projeto Rede de Autarquias Participativas e o Prêmio de Boas Práticas de Participação 2017, acompanhamento da metodologia do encontro interturmas, um testemunho de jovens, professores e diretores sobre o projeto. Almoço, lá nesse local durante o seminário, deslocamento para o Centro de Congressos de Estoril, visita ao C2, que é o Centro de Comando, que permite uma visão unificada em todos os domínios da cidade, que é essa parte de cidade digital integrada, tecnológica. Deslocamento para a Quinta do Pisão, e aí é um parque, né, natural, com 380 hectares, recalificado pela prefeitura, que permite a multiplicidade de experiências com a natureza e hábitos ancestrais ligados à terra. Então, é uma coisa aí mais envolvendo a questão natural. Depois, uma visita ao Museu da Vila e a recepção pelo prefeito no Salão Nobre lá do Espaço do Conselho. Aí a gente vai ter o deslocamento a pé, são locais bem próximos, e também a gente prioriza que vocês tenham esse contato com como é que é a vivência do município em relação à mobilidade, que também são temas que a gente trata muito dentro do projeto. Então, ressaltando aí a importância da gente ter esses momentos de viver, de fato, o que o município tem para oferecer, inclusive deslocamento via trem, enfim, a pé, todas as formas que a gente conseguir compartilhar isso daí. Aí o jantar em Cascais, no Food Lab, e deslocamento para o norte. Aí depois, no dia 22, vai para Valongo, de Porto para Valongo, que é de onde a gente estava hospedado, o cluster. Aí a recepção pelo presidente da Câmara Municipal, né, que seria o prefeito José Manuel Ribeiro. Deslocamento, ainda a gente está decidindo se vai ser de ônibus ou se vai ser a pé. Visita ao fórum e a apresentação do livro da Biblioteca Humana. A apresentação do PDM, processo participativo também, lá de Valongo. Deslocamento, almoço, mais outro deslocamento. Visita ao Trono Romano, também é outro parque. Apresentação por parte dos técnicos municipais, aí tem a apresentação de boas práticas de agricultura e distribuição, voltada às crianças, e de ambiente e esportes. Visita ao CDBM, que é o Centro de Documentação da Bugeda e Mouriscada. E aí a gente volta para o hotel e tem jantar no Porto. Na quarta-feira, vamos para Arouca, / Baldio Almeixeira. Aí temos um percurso... Meixieira. A Meixieira, sempre me confundo nessa hora. Eles sempre nos corrigem.
né? Visualização do aspecto geral do baldio, né? Que é uma unidade um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil, então é interessante entender como eles funcionam, vai ser esse momento. Aí visita ali aos viveiros da Granja, deslocamento para a Casa das Pedras Parideiras, o nome peculiar, Casa das Pedras Parideiras, filme técnico, deslocamento para o restaurante Espinheiro, almoço com vista panorâmica e a caminho da Vila de Arouca, deslocamento para os passadiços do Paiva, visita aos passadiços do Paiva, aí deslocamento para o centro, regresso à Vila de Arouca, o encontro na loja interativa de turismo, aí tem visita ao convento de Santa Mafalda, etc. Jantar no restaurante da Vila de Arouca e o retorno ali para o hotel em Porto ou Valongos, também ainda está em processo de decisão. E na quinta-feira a gente retorna ali com todo mundo para Coimbra. E agora a gente pode já voltar para a apresentação, Zana? Era só uma coisinha. Então, o que aconteceu aí, pelo visto? Porque a gente já tem isso, gente. Eu participei das reuniões, a gente tem tudo programadinho também com o Cluster 2. Parece que vocês estão com problema de acesso aí, né? Gente, acalmem os vossos corações. A gente está simplesmente fazendo um teaser do que vai acontecer na semana que vem. Na hora que a gente for bater um papo semana que vem, a gente já mostra a relação dos municípios, quem vai para onde, como vai para onde, que a gente está fechando os roteiros. A gente precisa fechar por escalas. Compramos as passagens, check. Contratamos os hotéis, check. Contratamos, então a gente está, assim, tipo assim, ontem já está aparecendo antigamente para a gente, porque a gente não está parando um segundo, porque são várias variáveis que a gente está controlando. Então, eu falei para todo mundo, não, eu quero falar para todo mundo o que a gente está fazendo, vocês verem que está acontecendo e está fazendo. Vê se consegue achar o 2, mas se não der problema, vamos passar essa coisa aqui, que a gente não pode deixar a Vanessa no ar aí, coitada. A Vanessa, pessoa que está habilita, tudo desesperado querendo saber. Mas vamos lá. Maurício, todo mundo foi para os lugares. Oi? Maurício, acho que só colocar, assim, ó, se não conseguir colocar hoje, que chegue no nosso e-mail hoje, porque eu me comprometi, semana que vem eu tenho reunião com os prefeitos, então não tem ACT assinado, se eu não tiver tudo isso passado em assembleia. Consórcio público é diferente, não esqueçam, né? E nós temos um consórcio, mais do que um aqui no grupo. Tá? Então, acredito que está numa pasta Google Drive, acredito que não tenha muita dificuldade de acesso. A gente consegue, a gente consegue. Então, tá. É só questão que a gente não tem agora mesmo, mas já está pronto também, a gente consegue sim. Gente, mas só não se fiem nos restaurantes, tá, gente? Porque a gente precisa, para definir restaurante, definir o hotel. E aí a gente descobriu uma coisa que eu não sabia. Por exemplo, tem hotéis que não pode parar o ônibus na frente, porque é centro histórico da cidade. Aí o hotel vincula o meio de transporte, né? A gente tem que achar hotéis que a gente possa parar o ônibus na frente. Mas a gente manda assim. Vamos lá, quinta-feira... Só rapidinho, Zanin. Rapidinho. A minha pergunta... Bom dia a todos. Simplesmente porque eles confundiram e informaram que a gente iria para o Cluster 4, só que aí vai ficar descompassado com o que a gente vivenciou aqui no Brasil, que foi com o Cluster 2. Aí só para conferir se a gente se mantém no Cluster 2. Eu vou checar. Eu não sei de cabeça aqui, eu sei que tem uma análise combinatória, inclusive da quantidade de pessoas que vão, da quantidade que cabem nos autocarros e quantidade dos hotéis. Eu não tenho isso aqui estruturado, mas para a próxima semana, na sexta, eu já dou a relação dos locais certinhos, essa programação oficial. A gente vai lançar um site novo, a gente vai colocar a programação oficial e a gente já coloca as agendas de todo mundo, até para você explicar para a população o que a gente está indo fazer, quais são as agendas oficiais e tal, tá? Mas eu não tenho isso agora, Marcelo. Porque realmente também, estão perguntando aqui em cima também o que a gente vai fazer, então tem que dar essa... Ok, obrigado. Tá bom. Vamos lá, Liz. Agora aqui, essa parte inicial a gente separou por grupo no sentido de que cada um está vindo de um local diferente, então aqui a gente tentou distribuir onde cada um está vindo e o horário que a gente pretende se encontrar. Aí aqui já é a primeira atividade que a gente vai ter em Coimbra, né? No final, em conjunto, vai ser um jantar e uma visita ao convento São Francisco, e lá que a gente vai ter a apresentação do Fado de Coimbra, né? Que Fado é uma apresentação cultural muito importante de Portugal. E a gente vai ter o jantar nesse mesmo local, que é o convento de São Francisco. Então, aqui... Espera aí, volta. Tem uma visita técnica com todo mundo, ou seja, observa aí que à tarde, na parte da manhã, alguns, principalmente o pessoal que está vindo lá do sul, vai estar se deslocando, porque é bem longe. E aí, o que acontece? De manhã, o pessoal sai lá do Porto, sai da onde estiver, se desloca pela manhã, chega,
faz o check-in no hotel, e aqui a gente faz uma atividade em Coimbra com a delegação completa, tá? Das 14h30 às 16h30, todo mundo junto, tá? Talvez a gente não consiga, a gente está tentando trazer, inclusive, o pessoal do Sul para conseguir chegar junto para ter essa primeira interação. Aí a gente já tem as trocas de informação, como é que está sendo a viagem, aí vai ter aquela troca de todo mundo, com bastante interação, tanto técnica quanto um jantar à noite, fado e uma vista do convento lá em cima, São Francisco. São dois grandes morros, assim. Um é a Universidade do SES, que é a Universidade de Coimbra, o outro é o convento. Então, a gente vai para o convento e depois a gente vai para o SES, para a gente ver a cidade dos dois lados. É bem legal. Vamos lá. Então, é isso. Aí a gente já fica hospedado em Coimbra mesmo, e a partir daí, o restante é em Coimbra, para depois retornar e cada um embora para seu município. Aí aqui já é na sexta-feira, todos já vão estar reunidos, já vai ter passado aquele processo de deslocamento, já vai estar todo mundo lá em Coimbra. E aí a gente vai ter uma palestra, ainda não está definida aqui. Depois a gente vai ter um momento com todos de uma visão geral de como foi a experiência, então uma sinergia para o enfrentamento dos desafios, que também é um outro momento que a gente vai ver, propiciar, né, outros acordos de cooperação também que possam ser desenvolvidos a partir das vivências que tiveram nos municípios e das atividades e boas práticas que foram visitadas. Então, a gente vai ter esse momento aqui da metodologia também, que é importantíssimo. O almoço, que ainda também não está definido o local, vai ser no SES, mas assim, a gente não está definido ainda qual é o restaurante. O encerramento e partilha de experiências, outro momento também de troca, porque realmente o momento de Coimbra é isso de compartilhar com todo mundo, que foi o que faltou aqui em Brasília. Aí a gente vai ter uma visita à biblioteca, que ainda faz parte ali dos equipamentos do Centro de Estudos Sociais, né, que é o nosso parceiro de implementação lá em Portugal. E aí temos a organização dessa visita vai ser pela Câmara de Coimbra, pela Prefeitura de Coimbra, e o local também é na universidade. O jantar e confraternização ou atividade livre, então também a gente está definindo essa parte, terminando aqui, mas vai ser em Coimbra, certamente. E no sábado já começam as deslocações de volta para o Brasil. Daí, a gente ainda não tem completinho quem está saindo qual horário, mas a gente está organizando essa lista à medida que também estão chegando as passagens, que a gente já comprou todas, diga-se de passagem. E é isso aqui. Aí mas só para entender, então, aí a gente fechou sábado, sai de Coimbra, vai para Lisboa, chega em Lisboa, alguns já embarcam direto, outros ficam em Lisboa para embarcar, às vezes, no sábado e tal. Então, isso aí vai ser... Assim como a gente tem 2 dias para conseguir receber todo mundo, porque não tem voos direto para o Brasil todo dia, a gente vai ter também esse sábado e domingo aí, que vai ser um pouco mais livre. A gente vai até Lisboa, então você vai ter um tempo em Lisboa ou direto para o aeroporto para você conseguir embarcar. E esses detalhes operacionais a gente está fechando. A ideia é que a gente tenha já todo mundo de volta ao Brasil no domingo, dia 27, tirando aqueles que vão querer estender por si próprios, né, com recursos próprios, mas a ideia é essa. Em relação à programação, Beleza, gente. E aí? Não temos todas as respostas ainda, mas já temos uma visão geral. E aí, mais tranquilos? Zanin? Estou ouvindo nada. Meninas, estou ouvindo? Olá, pessoal, Sim. Bom dia a todo mundo. Estava morrendo de saudade desse ritmo nosso e tudo. Bom, sei que tudo que vocês fazem é extremamente organizado. Eu sempre comento com a minha equipe aqui também, que se tratou do processo de organização do Inova Juntos, a gente não se preocupa com isso, porque a gente sabe que tudo é muito cuidado, é muito organizado e se tenta prever muita coisa. Nem tudo a gente consegue, mas a grande maioria isso acaba minimizando muito a possibilidade de algum transtorno. Só assim, quando que essa programação vai estar disponível? Porque geralmente a gente utiliza essa programação no pedido da autorização da viagem do prefeito. Para além da questão do termo, né, a gente geralmente encaminha junto para a Câmara Municipal para que delibere aí a autorização da viagem.
Então, só quando vai estar disponível para a gente Sim, olha, também ir agilizando esse sim, processo. nós estamos um pouco... Nós estamos em... que mês que nós estamos? Setembro? Setembro, outubro? Sei lá. Setembro. Essa programação ela está sendo pactuada com os municípios e com as câmaras de lá. Então, existe uma demanda e uma dinâmica de lá. Então, o que a gente tem agora? Na hora que a gente conseguir fechar, com certeza, os hotéis, a coisa provavelmente não vai mudar mais, entendeu? Porque a gente vai fechar o hotel. E acho que isso vai ser na próxima semana. Aí eu fechei o hotel, eu consigo garantir que vai ser essa programação ou que não vai ser muito diferente dessa. Mas eu acho que para a próxima semana, a gente pode marcar sexta que vem, a gente faz um outro ponto aqui, aí a gente apresenta a programação, a gente tenta fechar uma programação prévia, coloca essa programação prévia no site e coloca essa programação prévia com a prévia dos municípios para onde vão, porque aí fica uma parte oficial para vocês poderem citar e poder dizer, salvo aí no caso da Vanessa, do Cluster 2, que ela tem reunião, tem que apresentar consórcio, é um pouco diferente mesmo. A gente tem que passar as coisas com um pouco mais de antecedência, a gente vê se já adianta aqui e formaliza essa solicitação prévia para ter o tempo de tramitação e de apresentação, tá? Mas, Rose, o que eu fiz foi o seguinte, eu falei assim, eu preciso falar com a galera, não aguento, fica todo mundo entra, faz, fala na sala, vê experiência, eu quero que a gente já comece a fazer aquela interação de novo, entendeu? Aquela troca super positiva de informações que nos leva para frente. Tá bom? Perfeito, Zanin. A gente tem reunido com o pessoal de Guimarães também, a gente tem feito as reuniões com os técnicos dele na questão da plataforma para fechar. Essa semana é a semana de ajuste da configuração toda para que esteja tudo ok, para a gente conseguir fazer essa assinatura lá na missão técnica. Tá bom, gente. Então tá. Então eu agradeço demais a participação de vocês. Se tiverem dúvidas, acionem o pessoal. Se for coisas de passagem, mandem para o inovajuntos.br a cargo da Fabiana. A gente vai concentrar em uma única pessoa para evitar ruído de comunicação. Por favor, não mudem as passagens, mas se forem mudar, façam tudo certinho. Seguro de viagem, hotel, essas coisas para não termos empecilhos com esse tipo de ação. Tá bom? Então é isso, pessoal. Agradecemos e conforme for, a gente já vê se fala na semana que vem para dar essa visão completa das ações aqui, para a gente manter o nosso cronograma de papos. Tá? Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, bom dia.